pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Mets Cloud RP. Hoje vamos ver então como que funcionam algumas funcionalidades importantes do cadastro de itens, onde que nós temos produtos, matérias-primas cadastradas, que é a unidade de medida e depois o fator de conversão. Onde que fica esse cadastro então? Você pode localizar aqui dentro do manufatura uso geral e você pode também procurar, né, através aqui direto da pesquisa do menu como unidade de medida. O que é importante aqui que você tenha cadastrado? Então, as principais unidades de medida, então a própria UN, por exemplo, é a principal unidade usada, né? Porque ela é, vamos dizer assim, genérica, né? Alguns cadastram também como peça, né? Conjunto, enfim, não tem problema, tá? Aí depende muito como que a sua empresa quer denominar essa unidade de medida, né? Mas o que é importante deixar claro? Que, por exemplo, uma unidade, né? Se você for converter para milheiro, por exemplo, né, é uma unidade de medida, uma conversão genérica, vamos dizer assim, né, porque sempre, né, um milheiro vai ser 1000 unidades, ou um cento vai ser 100 unidades. Né. Já quando você está, por exemplo, tratando uma unidade de medida, por exemplo, quilo para metro quadrado, isso pode variar dependendo do tipo de produto, se é uma chapa, se é um pacote, enfim, né? E essas conversões, então, elas precisam, primeiro, que você tenha todas as unidades de medidas cadastradas. Importante tentar utilizar o Sistema Internacional de Medidas, né, como convenção. Aqui eu tenho várias de teste cadastradas, enfim, é só uma base de teste, né? Mas o ideal na sua base é que você tenha sempre as principais unidades. Lembrando que unidade de medida é uma coisa, forma de embalamento é outra. Então você pode perfeitamente trabalhar a unidade de medida unidade e depois trabalhar um tipo de embalamento caixa. Ah, não, mas eu quero que a própria unidade de medida seja caixa. Tudo bem, é uma alternativa que você pode utilizar, tá? Mas só para deixar claro esses conceitos, tá? Então esse é o primeiro ponto, você tem que ter as unidades de medidas cadastradas, né? E aí você tem a figura do fator de conversão. O que é o fator de conversão? O fator de conversão, então, é você definir, por exemplo, né, que a unidade de medida destino, que pode ser unidade, aqui no nosso exemplo, né, unidade, 1000 unidades, correspondem a um milheiro. Então vamos pegar aqui milheiro e vou colocar 1. Então aqui eu já defini uma unidade, uma conversão, né? Nesse caso eu não preciso especificar o produto. Por quê? Porque ela é uma unidade válida para qualquer situação, né? Sempre que entrar, por exemplo, uma nota lá de 1000 unidades, você quer que dê entrada de 1 milheiro no seu estoque, por exemplo. Ou vice-versa. Sempre que entrar uma nota de compra do seu fornecedor de 1 milheiro, você quer que entre 1000 unidades no seu estoque. Então, isso é o fator de conversão. Já se eu estiver falando, por exemplo, de uma unidade que tenha variações, né, como por exemplo, de exemplo de quilo, né? Então eu tenho uma determinada chapa lá que eu compro que pesa 352 quilos. Tá? Então eu quero fazer o quê? Que 352 quilos equivalem a uma unidade. Então vou pegar aqui e vou colocar 1 aqui. E aqui eu vou dizer qual o código dessa chapa. Eu teria que ter primeiro cadastrado a unidade de medida, né? Aqui eu vou definir o fator de conversão e dizer para que código, né? Para que matéria-prima isso vai ser válido. Tá? Ah, mas essa variação é para metro quadrado, por exemplo.
a cada chapa dessa aqui, eu quero que considere 10 metros quadrados. Então, daí nesse caso, você tem que fazer diferente. Você tem que colocar que 352 quilos equivalem a 10 metros quadrados. Você vai fazer um outro tipo de conversão. Tá? Um detalhe que tem aqui, tá? Vejam que eu já fiz uma conversão direta, nem cadastrei unidade nesse caso, tá? Nesse caso aqui, meu fornecedor me vende em quilo, né? E eu armazeno internamente em metros quadrados. Então, vai dar 352 quilos uma chapa, mas essa chapa mede 10 metros quadrados. Então, quando entrar no meu estoque, eu quero que entre em metros quadrados. Então, isso é uma conversão. Aqui não aceita quebrados, tá? Então, vamos que fosse 352,5. Vejam que ele não vai permitir aqui vírgula, ó. Ele não deixa, ó. Eu teria que fazer assim, ó. Colocar 3.525 aqui e eu vou colocar mais um zero aqui embaixo. Isso chama-se conceito de vírgula móvel. Então, eu multipliquei os dois por 10 para eliminar a vírgula, tá? A casa decimal. Como tem uma casa decimal, eu multipliquei os dois campos por 10. Se fosse duas casas decimais, eu multiplicaria por 100. E assim sucessivamente, tá? Então é assim que a gente cadastra quando tiver alguma situação aqui de casas decimais. Onde que eu vou usar esses campos? Tá? Aqui dentro do cadastro do item, tá? Onde que você vai ter os seus produtos, as suas matérias-primas cadastradas, né? Você vai ter aqui, então, campos para colocar. Primeiro lugar, a unidade de medida padrão, que é a que você armazena no seu estoque internamente. Então, é o caso aqui, por exemplo, fosse um parafuso aqui, né? Você conta aquele parafuso em unidade. E o seu fornecedor, né, lá na visão comercial, você pode definir unidade de compra. Então, ele te manda em milheiro, naquele exemplo ali que a gente estava colocando, tá? Então, é interessante que você já deixe amarrada aqui a unidade de medida de compra daquele item, né, que seus fornecedores costumam enviar. Aí, quando vem a ordem de compra e a nota lá, ele já vai identificar e já vai puxar essa conversão. Lembrando que eu tenho que cadastrar antes, né, o fator de conversão, antes de lançar o pedido de compra e a nota fiscal. Tá? Então, tem que ter todos esses cuidados. Aqui dentro também nós temos a figura do item pessoa, que é um campo que ele vai armazenar os códigos para cada fornecedor, para cada cliente. Tá? E aqui também eu posso amarrar uma unidade de medida específica para aquele produto. Quando você compra aquele produto de um fornecedor, é em milheiro, de outro é cento. Daí você poderia colocar aqui, né, para o sistema saber, então, para qual que ele puxa cento e para qual que ele puxa milheiro. Tá? Então, é uma situação. Vocês viram também que aqui no fator de conversão tem o campo do pessoa. Isso aqui é uma situação mais específica, mas seria para quê? Para casos em que a mesma conversão muda de um fornecedor para outro, por exemplo. Tá? Então, só nesses casos específicos, daí você utilizaria esse campo de pessoa aqui. Mais comum utilizar aqui dentro do cadastro de item, colocar a unidade de medida dele. No caso para clientes também tem conversão, tá? É mais raro, mas também você pode utilizar conversões para cliente. O raciocínio é exatamente o mesmo, porém, em vez de ser no pedido de compra e na entrada de nota, vai ser no pedido de venda e na nota fiscal de saída, tá? Mas a ideia é muito parecida. Certo, pessoal? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.